Quero só ler um texto de Provérbios capítulo 30, versículo 18. Provérbios 30, 18. Vamos lá, diz assim, não sei se vai colocar aqui, vai aqui, né? Há 3 coisas misteriosas demais para mim, diz o escritor, diz o sábio. 4 que eu não consigo entender. Ele continua, pode ir. O caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar, e o caminho do homem com a moça. Na versão, pode voltar, na versão que eu tenho, e todas as traduções originais cooperam com isso, é o caminho da águia no céu, o caminho da serpente na penha ou na rocha, e o caminho do homem com uma mulher. Até aqui, tá bom, vamos orar. Espírito Santo, fala conosco nessa noite mais uma vez, com bondade, que nós possamos sair daqui edificados, que ninguém saia daqui com pelo menos uma porção do pão e do peixe. Que o Senhor, se entrou aqui, casamentos destruídos possam ser restaurados, que os filhos recebam uma versão transformada do pai, que os filhos recebam uma versão transformada da mãe, que os filhos recebam uma versão transformada desse casamento, para que as gerações continuem de forma saudável, em nome de Jesus, amém, amém. Bom, eu quero colocar de pano de fundo a importância da família, na Bíblia, para Deus, para uma cultura cristã. Quando Hebreus 11 vai dizer que Noé fez uma arca para salvar a sua família, e a gente pode pensar, não foram os animais? Não, o texto diz que ele fez a arca para salvar a sua família. Em Êxodo, a Bíblia diz que foi morto um cordeiro por família, quando o anjo da morte iria passar lá, por ocasião do êxodo, quando o povo saiu do Egito, e o anjo da morte visitou o Egito. Foi um cordeiro por família. A Bíblia vai dizer, no Novo Testamento, que o presbítero, o pastor, ele precisa ter uma família em ordem, uma família equilibrada, senão ele não pode, ele está desautorizado a cuidar da igreja. Logo, a prioridade não é a igreja, a prioridade é uma família. Se eu for reprovado como pastor, como pai e como marido, eu serei reprovado como pastor, ainda que eu pregue bem, tenha uma igreja grande e batize pessoas, eu serei reprovado diante de Deus, porque primeiro é a casa, depois é o ministério. O primeiro ministério ainda é a família. Eu sei que isso é dito e batido, mas deve ser repetido. O primeiro ministério é a família. Então família para Deus não é uma coisa legal, é fundamento. Família para Deus é célula mãe, é trilho para o trem, é fundamento para o edifício. Se você não colocar um fundamento bom, o edifício cai. Se o trilho não estiver alinhado, o trem desencarrilha. Então é importante entender isso, esse fundamento da família. A Bíblia diz que todas as famílias foram abençoadas em Abraão. Em Abraão foram benditas todas as famílias. Família o tempo inteiro é preservado. Não é de se assustar que o inimigo ataca constantemente a família. Eu trabalhei no exército 22 anos. E uma das coisas que eu aprendi no exército é: a gente sempre ataca aquilo que vai trazer mais dano. A gente ataca no exército inimigo aquilo que vai trazer mais dano. E o diabo sabe que se ele conseguir mexer na família, ele causa mais dano. Eu cuidei de um projeto social chamado Pelotão Esperança dentro do exército. E desse projeto social, nós tínhamos 30 meninos com problema de comportamento. 30 meninos, com problema de comportamento. Com 9 anos já estava traficando. Já estava com 10 anos, bateu no diretor da escola. Eram meninos com problema de comportamento. Uma vez eu fui orar por um menino, saiu o menino, ficou o demônio e disse obrigado. Pensa um menino complicado, difícil. E dos 30 meninos, dos 30, 27 não tinha pai. O pai estava morto, preso, ou não sabia o nome do pai porque não estava na certidão de nascimento. Isso é realidade
a ausência paterna gera um buraco da orfandade entra drogadição e tantas coisas. Homens que estão aqui, a melhor coisa que você faz como pai é amar a mãe de seus filhos primeiro. E a sua presença é mais importante que os seus presentes. Então, sabendo disso, o diabo vai querer destruir o quê? O pastor? Não, o pai. Se ele destruir o pai, o pastor é uma consequência. Se ele conseguir destruir o marido, se tirar o Telmo da Vive, não, mas ele está na igreja 7 vezes por semana, mas ele tirou, o diabo conseguiu, usando até o ativismo religioso, que é perigoso. Afinal, o cara não está mais no bar bebendo, mas está na igreja. Mas ele está na igreja, mas abandonou. Eu ouvi nos presídios e penitenciários que nós pregamos por mais de 15 anos, vários desviados. A maioria dos presos, 70% é filho de crente. Olha o nome do cara, Elias, Eliseu. Elias o maluco. Não, Elias o maluco, Elias é nome de profeta, não de maluco. Mas ele disse, sabe o que eles dizem? Eu não quero saber da igreja, a igreja foi amante do meu pai. O meu pai nunca foi numa apresentação da escola, só queria o culto. E aí você pensa que está bombando porque a sua empresa está hypando na cidade. Você está voando, faturando tudo que você sonhava, mas está perdendo seus filhos. A definição de sucesso vai definir o seu foco. O que é sucesso para você? Não que seja pecado a sua empresa ser próspera. Não que seja pecado eu ser um bom pastor. Não que seja errado eu ser um bom naquilo que Deus me deu para fazer. Mas eu não posso quebrar a ordem de prioridade. Qual foi a maior alegria minha há 2 anos atrás? Casar minha primeira filha. Eu sei que eu casei as 2 já. Eu casei a minha primeira filha. E naquele momento ali eu tive uma sensação incrível, irmãos. Eu queria tentar compartilhar um pouquinho do sentimento que eu tive. Como eu falei, eu fui do exército. Então para mim, missão dada, missão cumprida. Isso está no meu sangue, no meu DNA. Para tudo é assim. Deus fala comigo, no outro dia eu estou com 3 orçamentos. Eu não sei procrastinar. Isso pode ser até um defeito, mas sabendo usar é uma virtude. E quando a Vitória nasceu, Deus falou para mim, missão dada. Ela é uma folha em branco. Você vai escrever, você vai dar identidade, você vai dar destino, você vai dar propósito. Ela é uma folha em branco. Missão. E dentro do quartel, só para quem não entende, existe um momento de continência. Então você chega diante do general, do coronel, e o coronel fala, olha, capitão, missão é essa. Aí você fala, missão recebida, missão dada, missão recebida. Você faz continência e sai para quê? Para cumprir a missão. E você não pode cumprir a missão e só cumprir, você tem que cumprir a missão e voltar lá. Então você volta lá no coronel e fala, coronel, missão cumprida. E ele levanta, ele tem que levantar, dentro da regra da conduta, ele tem que levantar, e ele levanta e fala, missão cumprida, acabou. E eu estava ali, a Vitória deu o primeiro beijo no altar, e aí eu estava com um sentimento de alegria, de raiva. Não, alguns momentos eu pensava em como sacrificá-lo. A Deus, né? Sempre a Deus. A gente faz tudo para Deus, a gente sacrifica para Deus. E eu estava assim no sentimento, meu Deus, esse cara vai beijar minha filha, não quero nem ver. Eu nem pensei no resto, muda de assunto. Eu estou falando só do beijo. E eu estava ali naquele momento ali, quando eu falei assim, eu declaro, né, casados, marido e mulher. Naquele momento eu entendi que a jurisdição da autoridade mudou. A autoridade não sou mais eu, é como se a missão passasse. E naquele momento eu tive uma visão aberta. Eu vi um general de pé, fazendo continência, dizendo missão cumprida. Eu falei, uau! Irmãos, não espalhe o que eu vou dizer. Aquele momento eu falei, se Jesus quiser me levar, pode me levar. A sensação de estar fazendo o que Ele me chamou para fazer é sobrenatural. Não tem pregação em estádio, não tem
vitória financeira, não tem sucesso ministerial que se compare a você cumprir um chamado de pai e de marido. Então essa definição, essa compreensão de família, de missão, né, de compreensão de culto, a Bíblia vai correlacionar culto com cultivo. Então a gente entende que Deus deu um jardim para Adão e falou: Adão, cuida desse jardim. E Adão estava lá plantando batata, plantando alface, cuidando e protegendo. Então a palavra cultiva lá em Gênesis 2,15 é a mesma de Romanos 12, que é culto. Ou seja, resumindo, isso aqui é outra história, mas quando você cuida do jardim que Deus te deu, você está cultuando o Deus que te deu o jardim. Só que a gente acha que culto é levantar as mãos e cantar uma canção. Não, está tudo bem, irmão, também é culto, mas o culto é muito mais integral. Eu tenho uma notícia para te dar: você não tem vida secular, você é de Deus. Você é de Deus na empresa, ou você serve Satanás na segunda e domingo serve Jesus. A verdadeira espiritualidade não vai trazer duplicidade, com uma cosmovisão dicotômica, dividida. Não, na igreja eu sou de Jesus, em casa eu sou de Jesus, na empresa eu sou do curisco. Curisco é só no sul que fala, né? Quem entende o que é curisco? Não, Satanás. Não, eu sirvo o diabo na segunda. Não, você serve a Deus na segunda, amém ou não? Você serve a Deus na terça. Então olha, vamos resumir: estar aqui é de Deus, sim ou não? Você tem convicção? Fala um sim mais bonito, né? Amém. Mas jantar com a esposa não é? Sim. Qual é o mais importante? Porque dentro da cosmovisão evangélica o mais importante é estar no culto, mas dentro da cosmovisão bíblica, cuidar da família é prioridade. Então estar jantando com a esposa é tão espiritual quanto estar aqui. Dá o cartão para a esposa livre no shopping. A Vivi me pagou para falar isso. Ó, tem homem levantando, volta. Olha que coisa maravilhosa. Toda segunda-feira é o dia pai e filha. Era com a Vitória, agora é com a Isabela de 11 anos. A Isabela desceu as águas do batismo sábado agora. Todo dia é pai e filha. Meu irmão, talvez é o dia menos negociado da semana. Eu negocio o domingo, mas não negocio a segunda. Porque se eu não cumprir a missão em casa com a Isabela, não adianta eu tentar cumprir com você aqui. Só que aqui, o domingo, eu estou cultuando a Deus com os irmãos. Amém. Mas na segunda eu estou cultuando a Deus com a minha filha, porque eu estou cuidando de um jardim chamado Isabela. Homem, olha para o jardim que está do seu lado. Pergunto: como está essa árvore? Florida, verde, robusta, vibrante ou seca, depressiva, com vontade de tirar a vida? O que você está construindo? Que jardim que você está construindo para Deus? Eu contei a história do musgo. Essa história eu já contei lá na igreja. Um alpinista, presta atenção nessa história. Um alpinista subiu no alto de uma montanha gelada com neve, e descendo o rapel, ele passou numa árvore e tirou uma casca da árvore junto com um musgo verde, uma gosma verde gelada, e ele pegou, botou na mochila e seguiu viagem. Quando ele chegou na casa dele, ele desfez a mochila. Ele era um legendário. Eles estão por aí. Ele era um legendário, desceu a montanha, desceu com o coração alinhado com Deus. Aleluia. Aí ele desfez a mochila. Quando ele desfez a mochila, ele pegou o musgo e botou em cima de uma mesa no jardim. Esqueceu. Passou uns dias, uma semana, duas, ele foi lá procurar o musgo, não achou. No lugar do musgo tinha um ramo de flores. Mas não é o mesmo musgo? Sim, é o mesmo musgo.
Só que um estava num ambiente hostil, frio, grosseiro, machista, ignorante, individualista. O outro foi para um ambiente leve, iluminado, com vento, com alegria. O ambiente, homem, que você gera em casa vai definir se é um musgo ou uma flor que você vai ter em casa. E não adianta fugir, é sua responsabilidade. Entendendo esse princípio, deixando isso de pano de fundo, sobre família, a importância do casamento, eu queria entrar no texto que eu li. E o texto que eu li, o sábio diz o seguinte, até porque eu quero ouvir o Juscelio pregar, então não vou ficar muito tempo aqui. Provérbios 30, 18, há 3 coisas que são maravilhosas. Ele está dizendo que tem 3 coisas que é maravilhosa. Ele se impressiona com 3 coisas, mas tem uma quarta que ele fica apavorado. E ele fala que as primeiras 3 coisas que ele se impressiona é o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na pedra e o caminho do navio no mar. Essas 3 coisas o sábio estava observando. Então o sábio estava na rua, no campo, olhando a águia do céu. Outrora ele estava observando uma cobra passando sobre a pedra. Outrora ele estava vendo um navio passando em alto mar. O sábio estava observando isso. E ele falou: essas 3 coisas são impressionantes, mas tem uma quarta que é demais para mim, que eu fico impressionado, que é o caminho do homem com a mulher. Meu irmão, se o sábio Salomão, que teve 1000, se impressionou, imagina a gente com 1. Não é uma coisa fácil de entender, para começar a conversa. Só que percebeu que ele usa duplas. Qual a primeira dupla? A águia e o céu. A outra dupla, a pedra e a cobra. E qual a terceira dupla? O navio e o mar. Então eu queria estudar essas 3 duplas antes de a gente entrar na quarta. Primeira dupla, a águia e o céu. Quando o seu cônjuge for uma águia, não seja uma gaiola. A esposa acorda de manhã dizendo: eu vou terminar a faculdade. O marido fala: não adianta, tu é burra mesmo, tu já não conseguiu da outra vez. Eu vou tirar a carteira de motorista. Mas não adianta, está vendo? A gasolina vai acabar. Tem uma greve vindo aí, está vendo o petróleo lá do Irã? Quando um dos dois for águia, ou seja, eu acho que eu vou começar um ministério, Deus está falando comigo, meu amor. Tu não lava o sapato direito? Quando um dos dois está encorajado, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você: quando um dos dois estiver encorajado, você é o céu. Não deixa o patrão da sua esposa ser o céu. Não seja um amigo, não seja um pastor da igreja. O céu é você. Você tem que ser o maior encorajador da sua esposa e do seu marido. Ninguém elogia mais. Ele pode ser fraco de aparência, chama de bonito. Mentira, pastor? Não, profecia. Profecia. O quê? Hoje eu estou voando. Quando a Vivi me achou, eu pesava 30 quilos a menos. Era nariz e cabeça. Eu pulava de vara, a vara dizia: agora é minha vez. Quando a Vivi me encontrou, eu era um banhado. Ela comprou, virou condomínio. Comprou na planta, meu querido. Deixa eu falar uma coisa para você: ninguém encoraja mais o seu marido do que você. Você é o céu dessa águia. Não pode ser uma gaiola. A Vivi tinha medo de falar em público. Acho que ela já contou esse testemunho. Ela tinha medo de falar em público. Medo, sim. Quando ela apresentava na escola, o papel dela era árvore. Uma alta interpretação. Ela tinha medo, mas de falar com 3 pessoas. Orar pelo alimento em casa. Aí um dia, estava eu num culto,
e faltou gente para orar pelo culto. Eu ungia as pessoas no culto. E na hora que eu falei, cadê o diácono, cadê o presbítero, cadê? Não tinha ninguém. Olhei para ela com a Vitória no colo. Vitória, 22 anos atrás, no colo. Eu falei, amor, no microfone, amor, ora aqui. Ela... Eu falei, amor, diaconisa, segura a Vitória, por favor. E ela veio. Ela pegou o microfone. A partir desse momento ela não me olhou mais. E ela começou a orar. Eu tinha umas 15, 20 pessoas para ungir. E eu estava empolgado aquele dia, eu orei por todo mundo. Parei para orar, um por um. E ela começou a orar, ela começou assim: Deus, abençoa esse povo. Abençoa esse povo, Senhor. Senhor Jesus, abençoa esse povo. Jesus, abençoa esse povo todo. Todo esse povo que veio aqui para frente. Cada um desse povo que está recebendo essa oração. Abençoa esse povaréu, Senhor. Abençoa, Senhor, esse povo. Ela orou por 10 minutos. Abençoa esse povo. Eu duvido que aquele povo não foi abençoado. Quando ela saiu, ela fez cara de paisagem. Saiu, desceu. Quando ela entrou no carro, irmãos, ela foi se despedindo das pessoas. O vidro foi subindo. Quando o vidro foi subindo, ela foi endemoniando. Não, o rosto estava manifestado. Se ela bota a mão para trás, eu dizia, está amarrado. Ela não botou a mão para trás. Ela fez assim, ó: eu vou te matar. Tu acabou comigo hoje. Tu destruiu com a minha reputação. Eu só orei, Deus abençoe esse povo. Não veio nada na minha mente. Eu estava despreparado. Tu sabe que eu tenho vergonha. E eu fui ouvindo. O Espírito Santo me deu uma coragem. Eu falei, eu vou ser o céu dessa águia. Te prepara, tu vai pregar para dezenas de milhares de mulheres. E aí não tem como não se emocionar. A gente estava no Descende de Curitiba, a gente foi dar uma palavra e a Vivi subiu para dar a palavra. E quando eu vi ela subindo a escada, Deus lembrou: uma águia precisou de um céu para voar. Primeira carteira de motorista ela tirou com 35, 37 anos de idade. Ela teve um acidente com seu pai, um trauma de carro, de acidente. Ela tinha medo de pegar o volante do carro. Eu fui lá, paguei a carteira de motorista e trouxe o comprovante pago. Falei, está pago. E tu sabe que italiano não perde dinheiro. Só os italianos riram. A gente não perde dinheiro, então tu vai tirar essa carteira, nem que for para queimar. Eu tiro a carteira e queimo, mas tu vai tirar essa carteira, porque você vai dirigir. As 3 vezes que ela foi ministrar em Curitiba, 500 quilômetros, BR-101, ela foi sozinha com algumas irmãs dirigindo o carro. A Vivi quase dirige melhor que eu. É impossível, né? É demais também. Quem está entendendo? Fala para o seu amor aí, fala, eu quero ser um céu para você. Eu quero ser um encorajador da sua vida. Segunda dupla, a cobra e a pedra. Meu irmão, tem 3, 4 dias do mês que as mulheres acordam peçonhentas, não é? O pessoal brinca que é TPM, tensão para matar. E quando um dos dois está peçonhento, está virado numa jararaca. Eu falo um dos dois, porque não é só mulher que tem crise, tem homem que tem TPM também. Tem homem que fica de mau humor. Quando um dos dois estiver mal, quando um dos dois estiver ruim, e sair da boca talvez coisas que ele não queria, mas ele ofendeu, porque ele quis se defender, ou ela ofendeu, porque quis se defender. Quando um dos dois estiver mal, pastor, o que faz? O outro tem que ser uma pedra.
Por que uma pedra, pastor? Porque a pedra é firme, ela não precisa se movimentar, ela tem que só esperar passar a crise. E uma das características da pedra, quando a cobra passa na pedra, é que não fica rastro. Quando uma pessoa é pedra no relacionamento, quando o outro está ruim, não joga na cara no outro mês, porque não fica rastro da cobra na pedra. Então tem dias que eu preciso que a Vivi seja uma pedra na minha vida. Eu não tenho com quem desabafar, eu não tenho com quem, talvez as demandas do pastoreio, eu vou sem querer, porque não é bom, eu vou levar para casa, e ela vai dizer: o teu semblante está ruim, está ruim, deu umas coisas, mas o que foi? Daí talvez eu vou esbravejar, e no esbravejar eu posso machucá-la, e no machucar ela precisa estar firme, ela não pode devolver na mesma força, e vice-versa. Tem dias que não está fácil. Eu preguei uns domingos atrás sobre os invernos da fé. A Bíblia fala que Moisés pediu para morrer. A Bíblia fala que Jeremias pediu para morrer. Pediu a morte. Sabe o que é isso? Burnout, depressão. Mas peraí, está falando de quem? De Moisés? Moisés. Só Moisés. Não sei. Diácono Moisés. Moisésinho simples. Teve um cara que pediu a morte também, um tal de Elias. Não representa quase nada, só representa todos os profetas do Antigo Testamento. Pediu para morrer. Jeremias, que foi citado no Novo Testamento como aquele que parecia com Jesus. Quem diz que eu sou? Disseram assim: talvez tu és Jeremias, estão dizendo por aí. Jeremias pediu para morrer. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque não tem vida cristã em linha reta. Todos nós temos curvas no caminho. Todos nós temos dias difíceis. Quando o diagnóstico do autismo, que não era esperado, chega, é um dia difícil. E não dá para romantizar. Depois, com o tempo, a gente entende a bênção que se torna talvez na nossa vida, mas não é fácil. Não é fácil quando o laudo é câncer maligno. Não é fácil. Não é fácil quando o empreendedor recebe a notícia pelo contador que tem que fechar a empresa. É o dia mau. E no dia mau, quando um dos dois não está bem, quando um dos dois fica com uma cobra, o outro precisa ser firme. O outro precisa ser firme. Quando estamos com dúvidas, com dores, dias escuros, dia de luto, quando não estamos bem, precisamos de pessoas que são como pedras, da esposa como pedra, do marido como pedra. Homem, como eu que estou pregando primeiro, e eu tenho um livro que chama Seja Homem, então os homens vão apanhar mais hoje. Homem, você é um absorvedor de impactos. Foi o que Jesus fez na cruz. Recebeu os nossos pecados e liberou perdão. Você absorve impacto. Você não tem que levar os problemas, as guerras lá de fora para a sua casa. Você tem que absorver os impactos e destilar graça na sua família. Isso não é mentir, isso é ser um homem provedor, protetor, um homem que usa carro 6 cilindros, não elétrico. Aleluia. Quem prefere um Opala 6 caneco? Levanta a mão. A Alfa. Os que estão com carro elétrico estão bravos comigo. Fica tranquilo. O cara estava com o Opala no posto de combustível, parado, encostou um carro elétrico. E o cara perguntou: quanto que tu gasta para abastecer? O cara do Opala disse: 2 minutos. É de graça, é de graça. No dia que nós não estamos bem, o marido, a esposa precisa estar maduro, firme. Pessoas que entendem o processo, por exemplo, do apedrejamento. Deixa eu falar uma coisa para você que vem para cá achando que esses dias aqui serão loves in the air. Não, tem gente que veio preparado, meu querido, daqui avivamento.
Vou ter que ter, nós somos em Gramado, meu irmão. Aleluia. Eu oro para que você seja águia. Voe alto. Mas deixa eu falar uma coisa para você que errou no seu casamento, que adulterou, que traiu a sua esposa ou o seu marido. Se você está aqui com ele ou com ela, porque há uma chance. O outro lado virou uma pedra e decidiu dar uma chance para você. Mas seja maduro para entender o período do apedrejamento. Período do apedrejamento é aquele período em que a gente vai tomar pedrada por coisas que fez lá atrás, porque quem está jogando pedra já perdoou, mas ainda dói. Então, se a sua esposa ligar para você às 3 da tarde, é porque ela está desconfiada de você. Não briga com ela, seja uma pedra, seja maduro. A desconfiança dela é por causa do seu erro. Seja maduro para entender isso. Essa maturidade é importante, senão nenhum casamento dura. Não existe casamento sem uma discussão, não existe. Eu conheci um casalzinho, 80 anos de casado. José, 80 anos de casado. Nunca brigaram. Aí o pessoal foi entrevistar num podcast, e na conversa o velhinho falou: a gente brigou acho uma vez. Aí todo mundo: quando? Aí o velhinho: na lua de mel. Como é que foi? A gente foi para a lua de mel, foi aleluia. A gente saiu da lua de mel, a gente subiu no burrinho. O burrinho empacou. Eu falei para o meu amor: desce, meu amor. Eu olhei na cara do burrinho e falei: uma. E dei-lhe uma sarrafada no burrinho. O burrinho andou. Subimos no burrinho. 100 metros parou de novo. Eu falei: amor, desce, por favor. Olhei na cara do burrinho e falei: 2. E dei-lhe uma sarrafada no burrinho. O burrinho andou. Parou de novo. Eu falei: amor, desce. Olhei na cara do burrinho e falei: 3. Puxei a garrocheira e matei o burrinho. E a minha mulher começou a gritar: tu é maluca? Eu olhei para ela e falei: uma. Nunca mais brigamos. A única forma, só tem uma forma de um casamento nunca brigar: se tiver escravidão, abuso de autoridade. Porque se tiver compartimentação de amor, nunca um casamento não vai passar por um momento de discussão e de ajuste. A questão é: você vai ser o que no dia difícil? Seja uma pedra quando o outro estiver virado numa cobra. Terceira dupla, o navio e o mar. Pastor, o que o navio e o mar tem a ver? Navio me traz à memória carga, petroleiro, peso. Então quando a gente casa, o cunhado vem junto. É peso. Cunhado é igual apêndice, está ali, ninguém sabe para quê, pode viver sem. O que é o peso no casamento? É aquelas coisas que vêm, que você não comprou, não estava no combo. A avó ficou doente, está todo mundo revezando no hospital, a sua esposa precisa revezar também, já está pesado, não piore. Quando um ou outro estiver pesado, um navio não seja um córrego, seja um mar. Ajude a navegar. A sua esposa vai dizer: eu preciso revezar. Mas essa tua família, né? É sempre a tua família, né? Você só está piorando, já está pesado para ela. Sabe o que você faz? Amor, pode ir lá, eu te levo. Eu vou fazer a janta para os meninos. Deixa que eu ponho em ordem aqui. Amanhã de manhã eu te busco. Fica tranquilo, cuida da tua avó. Aquele teu irmão drogado, é sempre ele, né? Dinheiro para internação de novo. Obrigado, você está sendo um córrego fininho, já está difícil de navegar. Ou você acha que a sua esposa, o seu marido, queria ter um irmão drogado?
Não, não queria. Você acha que está fácil para ele ou para ela? Pergunto. Você vai ser um córrego fininho, piorando, dificultando, já está pesado. Tem coisas que vêm que a gente não tem como evitar de vir. Às vezes pesa, o medo pesa, o passado pesa. Talvez você casou com uma pessoa que já teve uma aliança, ela tem um filho. Esse filho talvez tenha problemas, mas você decidiu casar com ela. Seja homem de verdade agora, seja um mar para navegar, não dificulta. Seu marido, o medo pesa. Viviane, como é que você não tira a carteira? Você não tem vergonha? 35 anos, eu tirei com 18. Olha lá fulana, olha lá ciclana. Um córrego. Já estava pesado para ela o trauma do acidente. Eu só estava piorando. Não é o navio. Não é o navio. Famílias pesam. Trazemos cargas que pesam. E quando um dos dois for um navio, por favor, seja um mar. Ajude a navegar. Já está doendo demais para você piorar as coisas. Bom, e eu tenho 3 perguntas para fazer para a gente encerrar. Primeira pergunta: quando os dois forem águia demais, aí eles compram um apartamento financiado com mais do que ganha, porque os dois demais empolgados também. Vamos empreender? Vamos botar o quê? Açaí, onde? Ali, compra. 3 dias o açaí está aberto. Nem pensou, os dois águia demais é perigoso. Não faz conta nenhuma. Os dois empolgados demais, meu irmão. Os dois águia ao mesmo tempo é perigoso. Tem que ter um que é o céu. Observa a águia voar. Os dois voando, pode ir para um lugar que é perigoso. Os dois juntos voando. E quando os dois acordam peçonhento? Boletim de ocorrência. Meu irmão, os dois peçonhentos. A mulher, quer ver a mulher que quando ela quer brigar? Ela fala assim: amor, se eu morrer tu casa de novo? Meu irmão, quer um conselho? Desmaia. Dá uma crise. Ou devolve a pergunta. Ela está perguntando por quê? E você? Porque se você responder, você está pego de qualquer jeito. Quer ver? Amor, nunca casaria de novo. Porque a experiência está ruim? Acabou-se. Claro que casaria. Claro que casaria. Está de olho em quem? Meu irmão, então resumindo, dá uma crise. Quando os dois tiver cobra, chama o Gisélio. Gisélio, eu quero matar e ela quer matar. Aquele casal que falou: casal, vocês já pensaram em divórcio? Divórcio nunca, assassinato, ó. Várias vezes. Quando os dois tiver cobra. E quando os dois tiver pesado igual um Titanic, toca a música, bota o colete e deixa, meu irmão. Os dois com problema na família. O cara chega em casa: o meu irmão, ela, o meu irmão. Tenho vontade de matar ele, eu vou matar o meu. Os dois juntos, pesado, meu irmão. Clima em casa não tem ação do Banco Master que resolve. Vai ficar ruim. Os dois mal, os dois águia é perigoso, os dois cobra é perigoso, os dois navio é perigoso. Aqui entra um princípio que é maravilhoso. Aqui entra o socorro bem presente na hora da angústia. Aqui entra a rocha forte, o oceano de graça. Aqui entra a terceira dobra do cordão. Porque um casamento sem Jesus pode afundar, mas um casamento com Jesus, o mar de graça está aberto na frente dele. Um casamento com Jesus pode os dois ficarem mal, eles dão as mãos juntos e falam:
Deus, nós não estamos entendendo, mas a tua graça nos cobre. Eu estou mal, ela está mal, mas o Senhor nunca está mal, cuida de nós. Aqui entra o que o próprio sábio vai dizer, que o cordão de 3 dobras é o cordão de 3 dobras. Eu te abençoo. Eu te abençoo nessa noite. Eu tenho certeza que eu vou dizer agora. Você vai ser muito tocado nesses 3 dias. Você vai chorar muito nesses 3 dias. Você vai derramar lágrimas na presença de Deus muito nesses 3 dias. Pessoas vão confessar pecado, vão ser curados de traumas da infância nesses dias. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida nesses dias. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Jesus precisa estar. Senão, a qualquer momento, nós vamos afundar. Foi Jesus que salvou e segurou o meu casamento. Há 23 anos atrás, eu fiquei divorciado 4 meses da Vivi. Jesus entrou no meu casamento. Um barco afundando, Ele me socorreu. Socorreu a Vivi. E hoje nós temos 2 filhas lindas. E tantas pessoas puderam de alguma forma ser abençoados através do que Deus fez na minha casa. Porque Jesus mudou a nossa história. E eu quero de verdade declarar sobre você que pensa que não tem mais chance. Eu tenho certeza que eu vou dizer, e não precisa ser profeta, é estatístico. Tem muitos aqui que vieram dizendo, é a última chance do nosso casamento. Tem muitos que vieram com esperança de algo acontecer, porque se não acontecer, já acabou. O barco já está afundando, já botou até o colete. Tem gente com colete aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Recebe isso no seu coração. Eu não sou profeta, mas eu quero ser profético. Escute. Se você viesse aqui para Gramado no mês de junho e julho, e você veio do Nordeste, o que você colocaria, ou você veio do Sul mesmo, o que você colocaria na mochila para vir para Gramado em julho? Roupas de frio, cachecol, sim ou não? Luva, jaqueta de couro, térmica, ok? Sim ou não? Mas se você fizer a viagem ao contrário, sair daqui do inverno de Gramado e for para o Nordeste, o que você coloca na mochila? Chapéu, protetor solar, roupa de banho, sim ou não? Porque a mochila que você faz hoje não faz sentido talvez hoje, mas no destino que você vai faz sentido. E as dores que você tem vivido hoje, eu estou profetizando na sua vida, é Deus preparando a sua mochila. Vai chegar um dia que você vai abrir a sua mochila e vai dizer, faz sentido a cura, o milagre, a transformação que o Senhor permitiu e fez lá atrás. Hoje, quando alguém chega para mim e fala, meu casamento não tem mais esperança, pastor, eu abaixo, abro a minha mochila e falo, tem sim, porque Deus fez comigo, pode fazer com você. E eu te abençoo com uma mochila cheia de experiências com Deus, cheias de feridas curadas, para que você seja uma bênção